aí, você é como eu? Gosta de viajar? Quando você viaja, você prefere o roteiro tradicional ou alternativo? Como será que é vivenciar uma aventura totalmente nova? Hoje eu vou contar para vocês o que eu fui fazer no Pará e vou contar e mostrar várias coisas interessantes que eu vi por lá. Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar com gelo na bagagem. Só que dessa vez ele virou água. Ê, lugar quente! Eu sou uma pesquisadora, cientista que estuda a Antártica. Quem me segue já sabe de tudo isso, mas quem ainda não sabe, se inscreve no canal e me segue no Instagram, @gelonabagagem, para saber tudo sobre a minha vida de cientista. O negócio, gente, é que eu fui parar no Pará, no meio da floresta amazônica. Dá para imaginar a aventura que foi? E como que isso aconteceu? Foi através de um seguidor do Gelo na Bagagem. O Lucas é aluno do segundo ano da Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, que fica lá em Belém. E ele me convidou para ser orientadora dele no trabalho de conclusão de curso, o TCC. Eu já falei do TCC nesse vídeo aqui, assiste lá. Para que o encontro presencial acontecesse, a gente montou uma turma do meu curso Ecologia do Ecossistema Antártico lá em Belém. Porque, como eu já disse aqui no canal, tudo está conectado. E os alunos que estudam a floresta amazônica puderam entender um pouco mais sobre o continente gelado. Se você se interessou pelo meu curso e quiser mais informações, é só entrar no site que eu vou deixar aqui na descrição ou pode enviar um e-mail pra gente viabilizar um curso aí, ó, na sua cidade. O curso aconteceu na UFRA, mas teve participantes de vários institutos, desde alunos do ensino médio até professores. E eu adorei conhecer os paraenses. Mas o tema desse vídeo que eu quero mostrar para vocês foram as aventuras que eu vivi por lá. Porque comigo é assim, a aventura pode ser no frio ou no calor, não importa. Como Belém é banhado pelo rio Guamá, eu conheci várias pessoas que vivem em casas construídas na beira do rio, os ribeirinhos. Muitos deles vão para a universidade estudar e precisam pegar o barco escola para atravessar o rio. Eu visitei o Museu de Zoologia, que tem vários animais empalhados. Mas não é cachorro, galinha, passarinho, não. É tartaruga, tucano, onça e até bicho preguiça. Eu achei tão bonitinho, fiquei tão feliz de ver o bicho preguiça empalhado, mas eu nem imaginava o que ia acontecer. Fica até o final do vídeo para você entender e você vai se surpreender com as aventuras dessa viagem. Ah, vai! Sabe o que mais eu nem imaginava? Encontrar o boto cor-de-rosa. O boto existe mesmo! Mas será que a lenda do boto existe também? A lenda diz que se o boto gostar de você, ele te leva pro fundo do rio. Teve gente que ficou com medo, né, Lucas? Essas imagens que vocês estão vendo do boto, fui eu que fiz. Olha eu com eles aí. Eles gostaram tanto de mim que eles estavam mesmo me empurrando pro fundo do rio. Eu consegui dar peixe para eles comerem, porque esses botos estão acostumados a nadar com as pessoas e a comer peixe da mão delas. Inclusive, esse é o motivo do estudo do Lucas. Entender se os botos estão comendo da mão das pessoas para não gastar energia ou porque a região está ficando sem peixe mesmo. Já que a gente está falando de peixe, fazer ciência é muito bom, mas nada melhor do que viajar para comer. E o que eu fiz nessa viagem foi comer. Eu comi camarão com tucupi, experimentei suco de que era? Suco de cupuaçu. Fui numa feira do chocolate, vi tanto cacau e me entupi de amostra grátis. Hashtag quem nunca? E comi o famoso e tradicional açaí tirado do pé. Não é nada igual esses congelados que a gente tem aqui por São Paulo, não. Negócio lá, ó, vem da natureza. Isso tudo foi só para falar da comida mesmo, mas vamos voltar pro assunto do vídeo. Eu falei para você que você iria se surpreender com o que aconteceu comigo. Chegou a hora de falar sobre isso. Mas antes eu preciso dizer, você sabe que eu adoro pinguim, que eu coleciono pinguim, mas eu vou confessar que se eu não estudasse a Antártica, eu iria estudar um outro animal tão fofinho quanto o pinguim e que é a minha cara, que adora dormir. É o bicho preguiça. O começo dessa história é um pouco triste, porque a gente encontrou um ribeirinho vendendo
3 bichos preguiça. Até registrei isso. Como vocês podem ver, eles caçam, pegam as preguiças e amarram para poder vender, porque as garras das preguiças, elas podem machucar. E sabe quanto vale um bicho preguiça? E quanto custa uma dessa para comer? Eu vendo por R$20. 20 conto, 20 pila. E as pessoas comem esses animais. E como tava barato, né? A gente comprou os 3. Mas não foi para comer não. A gente acabou soltando numa fazenda onde eles ficaram bem seguros e subiram numa embaúba. E voltaram pro seu lar na natureza. Mas antes de soltar, é claro que eu fiquei com elas no colo, porque eu sou dessas. Quando você pega, eles ficam rígidos, mas aí você coloca no colo e aí eles acabam dormindo no seu colo. Uma preguiça mesmo. É importante falar que para os ribeirinhos é comum comer o bicho preguiça. E mais importante é saber que muitas vezes eles não têm o que comer e não encontram nem peixes. Mesmo esses animais estando quase em extinção, quase não se movendo, os ribeirinhos não têm a consciência e todas as informações que a gente tem. Então compartilhe esse vídeo para que a gente possa conscientizar muito mais pessoas. É por isso que eu gosto de viajar, porque eu posso aprender coisas novas, experimentar comidas diferentes e viver aventuras que eu nunca imaginei. Comenta aqui se vocês querem que eu faça mais vídeos das minhas viagens. E conta pra mim, que viagem você quer fazer? Pra onde você quer ir? Que bichinho fofo você gostaria de conhecer? Então, continuem curiosos e aventureiros e até o próximo vídeo. Tchau!